Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez aqui reunidos, dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier. Nossos estudos vão ao ar no canal do YouTube da Associação Irmão Benedito, todas as terças e quintas. E o capítulo que nós vamos refletir hoje é o capítulo 73, e o título desse capítulo é Oportunidade. Emmanuel nos traz um versículo que está em João, capítulo 7, versículo 6, e diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. E essa frase de Jesus ela é muito interessante porque nos faz pensar no tempo de todas as coisas. Jesus havia sido questionado sobre a sua ida a Jerusalém em determinado momento. E naquela ocasião, Jesus já estava sofrendo perseguições por parte dos fariseus, né? E não era conveniente ainda a sua presença em Jerusalém. Já sofria ameaças de morte, né, por parte dos seus perseguidores. Então Jesus diz aos seus discípulos que ainda não era o momento de se expor e de ser levado a julgamento. Já seus apóstolos poderiam ir, pois o tempo deles já estava pronto. Então aqui já podemos refletir sobre o tempo de Deus, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer e para morrer, há tempo de plantar e de colher, há tempo de tristeza e tempo de alegria. O tempo de Deus corre à revelia do nosso tempo. É de acordo com a sua vontade e não com a nossa. E Emmanuel começa a nossa reflexão da seguinte forma: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui a falta aos instrumentos em mãos, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Então a queixa é algo muito comum em nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? Nós temos o costume de nos queixarmos de tudo, né? E normalmente atribuímos os nossos problemas e os nossos fracassos ou a terceiros ou às circunstâncias. Como nos diz aqui Emmanuel no seu exemplo, né, no exemplo que ele nos traz, né, ele diz: o mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui a falta aos instrumentos em mãos, ou seja, que ele está utilizando daquele trabalhador ali que trabalha no campo, né, poderíamos dizer assim, aquele que utiliza a enxada, né, utiliza ali instrumentos de trabalho. Então, quando ele não reclama desses instrumentos, né, da qualidade, do tipo, tá difícil de trabalhar porque a minha enxada não é boa, porque o trator está com problema, né? Quando ele não atribui ali ao material, ele atribui ao tempo. Tem chovido muito, né? Tá muito calor e por esse motivo não consegui realizar a tarefa. E assim é em todos os campos, né? Às vezes nos dão uma tarefa para realizarmos e a gente simplesmente não se empenha o suficiente, ou temos preguiça, ou dedicação, tempo, algo nos falta, mas não somos capazes de admitir isso. Então colocamos as dificuldades em terceiros, né? Ou é o coleguinha que não nos forneceu o material necessário, ou é o computador que está lento, ou é a internet. Então atribuímos a terceiros. Raramente refletimos sobre a verdadeira natureza da nossa dificuldade, né? Porque se a gente parar para pensar, essa dificuldade está dentro de nós, né? Não está no outro. Mas é muito mais fácil atribuir a terceiros do que admitir a nossa falha pessoal. E Emmanuel diz: este é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações, né? Este cego de aproveitamento difícil é aquele trabalhador que reclama de tudo, né? É o mau trabalhador. É aquele que só vê o lado ruim das situações, né? Só enxerga as dificuldades, só vê as pedras do caminho. É aquele cego que não quer ver e que somente reclama das adversidades da vida. Não consegue tirar nenhum proveito daquela dificuldade, né? Não consegue perceber que talvez se ele se dedicar um pouco mais, ele consiga, talvez se ele mudar o relacionamento com o coleguinha, talvez ele consiga ter uma ideia melhor,
né, do trabalho. Talvez se ele plantar ou estudar sobre o clima e plantar na época certa, talvez ele tenha um melhor aproveitamento da colheita. Então é aquele que só vê as dificuldades, mas que não para pensar no que pode ser feito para que algo modifique. E Emmanuel diz: o bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Então, em um contraponto, Emmanuel nos traz aqui o bom trabalhador, né? Aquele que vê o lado bom das coisas, que enxerga na dificuldade algo positivo, né? Vê as adversidades da vida como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Vê, então, a oportunidade dada por Deus de aprender, de evoluir e de crescer, né? E aí está o objetivo da nossa reflexão de hoje, né? A oportunidade, né? Que é o título do nosso capítulo de hoje, de perceber e de valorizar cada coisa que Deus coloca em nossas vidas. E que muitas vezes a gente deixa passar porque estamos cegos ali, presos somente nas dificuldades, né? E não tiramos o verdadeiro proveito daquela lição. Então, quando estamos cegos, presos a reclamações, a lamentações, enxergando somente a dificuldade, perdemos muitas vezes oportunidades preciosas em nossas vidas. Mas quando abrimos os olhos, entendemos que tudo tem um momento certo de acontecer, entendemos que nada é por acaso e que Deus está no controle de tudo, começamos a ver as oportunidades valiosas de aprendizado e de crescimento que Deus nos dá. E estamos prontos então para o trabalho, né? Estamos prontos para crescer, estamos prontos para caminhar. Só precisamos então tirar a venda dos olhos, né? Precisamos aproveitar cada oportunidade oferecida, até mesmo as mais difíceis, né? E são exatamente essas, as mais difíceis que, quando olhadas e aproveitadas com resignação e com fé, nos trazem os melhores ensinamentos. E Emmanuel diz: valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias, né? O bom trabalhador valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, né? Então, a partir deste momento que tiramos a venda dos nossos olhos e que paramos de nos queixar de tudo, de atribuir problemas que são nossos a terceiros, algo muda dentro de nós. E então valorizamos todas as coisas, até as mínimas, né? Todas as oportunidades são aproveitadas. E aí a gente valoriza também não só as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, aproveitamos também, valorizamos também as oportunidades que são colocadas na vida de nossos irmãos, né? Aproveitamos cada escolha, cada aprendizado. E Emmanuel diz: não depende das estações, né? O bom trabalhador, ele não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Então, um bom trabalhador valoriza tanto as dificuldades quanto as facilidades da vida. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. O trabalho no Evangelho de Jesus não é algo que vem fácil, né? Assim como as mudanças dentro de nós. É difícil mudar velhos hábitos, é difícil mudar costumes, é difícil olhar para dentro de nós mesmos, é difícil não culpar o coleguinha, né? Então são passos lentos e constantes que levam em direção aos ensinamentos do Mestre. E a paciência é uma virtude que deve ser exercitada todos os dias. E é tão libertador quando a gente entende que o tempo de Deus é diferente do nosso, não é verdade? Passamos a ser menos ansiosos, aprendemos a ser mais pacientes, passamos a valorizar mais as oportunidades que Deus nos dá, né? Cada dia é um novo começo, uma nova chance de mudar e de aprender.
E essa, meus irmãos, é a beleza da nossa vida aqui na carne, né? Poder a cada nova encarnação vivenciar experiências novas, né? Experiências que nos levarão ao aprimoramento moral e espiritual. Mas para isso, precisamos aprender a reclamar menos e agradecer mais. E Emmanuel finaliza da seguinte forma: os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, os que ainda não aprenderam continuarão queixosos. Os que ainda estão com os olhos vendados continuarão cegos, focados apenas nas dificuldades. Já os que aprenderam, aqueles que estão livres das vendas e que já enxergam adiante, saberão aproveitar as oportunidades recebidas. E este momento que estamos vivendo agora, né? Estamos aí prestes a iniciar um novo ano, um novo ciclo em nossas vidas, né? Nós que passamos aí pela pandemia, né? Momentos muito difíceis, momentos aí aterrorizantes. Muitas vezes nos vimos ali paralisados diante das dificuldades, né? Que perdemos aí pessoas queridas, mas que graças a Deus fomos abençoados com uma nova chance, não é verdade? Então que a gente possa aproveitar a oportunidade que está sendo dada a cada um de nós nesse momento, né? Vamos fazer valer a pena, vamos valorizar a vida, vamos aprender com os nossos erros, vamos deixar para trás velhos hábitos, vamos entender que cada coisa acontece no tempo certo e que o nosso tempo de mudar é agora, como disse Jesus aos seus discípulos, né? Os discípulos já estavam prontos, o tempo deles já havia chegado. E o nosso tempo chegou, é aqui e agora, né? Nós já estamos prontos para a mudança. Basta apenas pôr em prática, o que na verdade é a parte mais difícil, não é? Mas que 2022 seja para todos nós um ano abençoado, de muitas realizações, de muitas mudanças, de mudanças boas, e que a gente possa estar juntos aí por mais um ano. Tá? E eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço pelo tempo de vocês, agradeço pela reflexão e que nosso Mestre Jesus nos abençoe. Até a próxima, meus irmãos, e muito obrigada.